Graças a Deus por estarmos mais uma vez na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que o Espírito de Deus possa seguir falando aos nossos corações através da sua gloriosa palavra. Para mim é um privilégio e uma grande bênção estar aqui nestes momentos para me dirigir a cada um de vocês que estão aqui presentes com a exposição da gloriosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que o Espírito de Deus possa nos dirigir em tudo e que possamos fazer um ótimo trabalho e, da medida do possível, no melhor que temos, para que o Senhor possa se agradar. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar me dirigindo a vocês que estão aqui presentes. Eu peço que o Senhor e Salvador Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que o Espírito de Deus possa falar aos corações de vocês, possa edificá-los e possa alimentá-los com a palavra de Deus. Saiba que vocês são de suma importância para nós aqui, para esta congregação, para essa pequena parte do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu peço que o Senhor Jesus lhes abençoe grandemente e que o Senhor possa falar com cada um de vocês que estão aqui presentes através da palavra de Deus. Eu também me dirijo àqueles irmãos que semanalmente têm nos acompanhado através do YouTube com a exposição do texto sagrado aí no livro das Revelações. Vocês também são de suma importância para cada um de nós aqui. Eu peço que vocês sigam orando por nós para que a cada dia nós possamos ir oferecendo um trabalho de mais qualidade, tanto para vocês quanto para o Senhor Jesus Cristo também. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês, peço que vocês não se esqueçam de compartilhar com seus irmãos em Cristo esses sermões, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões estão sendo de relevância para vocês e possa mostrar o vídeo para outras pessoas também. Deixe o seu like, o seu comentário, para que assim nós possamos ir interagindo e eu possa também ir compreendendo como é que vocês estão reagindo com a exposição da palavra de Deus. Então fica aqui meu agradecimento à audiência de cada um de vocês. Peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que Ele possa também falar aos seus corações. Eu me dirijo também a você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal e ainda não tem se inscrito. Eu peço que você se inscreva no canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike, você tem toda a sua liberdade, comente, compartilhe, para que assim esse sermão possa chegar a mais pessoas e possa edificar a vida de mais pessoas também. Eu agradeço por sua audiência e peço que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente com a exposição de sua gloriosa palavra. Eu agradeço também a oportunidade que o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem me dado de todos os domingos estar aqui expondo a palavra de Deus para aqueles que estão presentes e também para aqueles que nos acompanham através do YouTube. Eu peço que o Espírito de Deus possa nos dirigir através da exposição da sua gloriosa palavra, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 17, de versículo 15 até o 18. Será a exposição das Escrituras Sagradas aqui nessa última parte do capítulo 17, essa última sessão aqui, que também terá um ensino muito importante para cada um de nós. Então, livro das Revelações, no capítulo 17, de versículo 15 ao 18, nos diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que a realizem, ou que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem,
até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, depois do anticristo ter contaminado e corrompido a terra por sua falsa religião através do falso profeta, que promoveu essa religião falsa e que levou a humanidade ímpia a blasfemar contra o Eterno, agora o anjo descreve qual será o final desta religião falsa e qual será o cruel castigo que ela vai receber das mãos de Yahvé. Então, qual será o cruel castigo que receberá esta instituição maligna que fez total oposição ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e também à fé verdadeira, e assim fizeram um poste ídolo e incentivaram e influenciaram a humanidade ímpia a adorar falsos deuses, a adorar um Deus falso que era o próprio anticristo juntamente com a sua imagem. Nós vemos profecias que prediziam que isto ia acontecer em Daniel, no capítulo 11, e versículo 36. Esta profecia aqui, primeiramente, ela se cumpriu no tempo de Daniel, no período dos reis ali do Império Greco-Macedônico, mas posteriormente essa profecia irá se cumprir no tempo do Anticristo, e diz o seguinte aqui, ó, Daniel capítulo 11, de versículo 36 até o 39, ó. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis ou coisas obscenas, né? E será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então a profecia que Daniel prediz aqui é que o anticristo ele iria querer se sobressair sobre todo Deus e principalmente sobre o Deus verdadeiro. E aqui nessa profecia que também se cumpriu na vida do rei Antíoco Epifânio IV, lá no período do Império Greco-Macedônico, e desta forma ele colocou a abominação desoladora dentro do templo de Jerusalém, onde ele sacrificou ali 3 porcas para a entidade grega ali chamada Zeus, e assim ele profanou a adoração. E desta forma levou o povo ali a adorar um falso deus, que era o deus ali, Zeus, do panteão grego. E segue aqui, ó, e com o auxílio de um deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicar-lhe-ás a honra, e fá-los-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-se-ás a honra, e fá-los-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então perceba que todos aqueles que aderirem a essa falsa religião por um tempo, eles receberão aí muitas dádivas, muitas honras, e serão venerados aí, serão ovacionados pelo próprio anticristo, por eles estarem adorando ele, mas isso tudo é por um tempo. É o que diz aí em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte, ó, prestem bem atenção, o testemunho que o apóstolo Paulo ele dá acerca do anticristo aqui, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então perceba que o anticristo, por meio dessa falsa religião,
promovida pelo falso profeta, o seu desejo será adoração. Ele quererá que o povo o adore, ele pedirá que o povo o venere, que o povo traga-lhe indulgências, que o povo preste culto para ele, ou seja, preste culto para um poste ídolo, e assim caia em profanação diante de Deus e caia em prostituição. E no capítulo 16, versículo 19 do livro das Revelações, nós vemos a condenação que virá sobre essa falsa religião, que diz assim, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, portanto ela se desfez completamente, é o que está dizendo aqui, em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Tal sentença recai sobre essa falsa religião e o seu líder apóstata, pois idolatria aos olhos do Senhor, meus irmãos, é prostituição. Eu quero já abrir aqui um parênteses para que vocês entendam. Todo tipo de idolatria é uma espécie de prostituição contra Deus. Seja idolatria voltada para o trabalho, onde os homens passam a vida voltados para o seu próprio trabalho, oferecendo sua vida para seus patrões, e desta forma se tornam aí idólatras diante de Deus, porque idolatram o trabalho e querem se deixar 24 horas por dia no trabalho, oferecendo seu tempo e esforço para homens hipócritas e corruptos. Homens que não estão nem aí para os seus funcionários, a única coisa que eles querem é dinheiro e prosperidade, e nada mais do que isso. Eles querem a vida do funcionário e nada mais do que isso. E desta forma, uma adoração voltada para o seu líder religioso também, onde homens idolatram aí falsos apóstolos, falsos profetas, pseudo-pastores, homens que não estão homens que não estão nem aí para as almas, homens que não estão com nem um pouco de preocupação com a vida das almas. As únicas coisas que eles querem é enriquecer, beber o sangue das ovelhas, comer a sua carne e vestir a sua pele, nada mais do que isso. Seja uma idolatria política também, quando homens começam a idolatrar políticos e desta forma tiram o foco da adoração verdadeira, eles estão se prostituindo diante de Deus e receberão a devida punição. Veja o que diz aí, Êxodo 34, versículo 15. O profeta Moisés ele deixa bem claro que prostituição receberá a devida punição, e adorar falsos deuses é prostituição diante de Deus, E diz aqui, Êxodo 34, versículo 15, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos teus sacrifícios. Então, vocês percebam que desde os primórdios aí da fé monoteísta, da fé de um único Deus, já foi previsto dentro da Escritura que você adorar outro Deus que não seja Yahvé dos exércitos, ou poderíamos dizer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma profanação, é prostituição diante de Deus. E se você adora um Deus que não é bíblico, se você adora um Deus que não emerge das páginas da Bíblia, saiba que você está metido em uma seita de perdição, que provavelmente vai te levar para o lago que arde com fogo e enxofre. Saiba que falsos profetas, eles não estão preocupados com as almas, eles estão preocupados apenas com dinheiro e com prosperidade. Em Isaías 21:9, também há sentença sobre aqueles que adoram falsos deuses. Isaías capítulo 21 e versículo 9, diz assim, Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem em pedaços. O que Isaías queria mostrar? Que as imagens de escultura, um poste ídolo, um Deus falso, que seja de qualquer forma, ele não tem nenhum tipo de poder.
Muitas vezes nós encontramos pseudo-pastores, falsos profetas, líderes religiosos contaminados com uma falsa religião, líderes religiosos possuídos pelo demônio, dizendo para as pessoas: se você sair daqui, Deus vai te matar. Se você sair daqui, você vai cair em perdição. Se você for para outra religião, você não estará sob a minha cobertura espiritual. E eu digo para vocês, para o inferno com a cobertura espiritual deles, porque eles não foram investidos por Deus, eles estão profanando o povo de Deus e estão levando o povo a uma falsa adoração. Todos esses homens aí, teólogos da prosperidade, pregadores coachings, teólogos liberais, se eles não se arrependerem do seu pecado, todos eles vão ir para o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Todos eles serão sentenciados. Todos aqueles que vivem baseando a sua vida religiosa em pressão, colocando pressão nos seus subordinados ali, dizendo que se eles saírem dali, eles estarão fora da proteção de Deus. Saiba, meu querido, que se você sair de uma peste dessa, de um pregador desse daí, você vai estar livre, você vai estar caminhando para o verdadeiro Deus. Mas eu digo para você, saia enquanto há tempo, saia enquanto ele não destrua a sua alma, saia enquanto ainda dá tempo, porque se você ficar até o último minuto tentando reformar aquilo que é irreformável, saiba que você vai ser condenado junto com ele. Então, se você percebeu, se você está dentro de uma igreja neopentecostal, se você percebeu que o líder da tua igreja é um falso profeta, é um líder tóxico, é alguém que está preocupado apenas com dinheiro e prosperidade, não tente reformar essa igreja, porque essa já é uma igreja profana, uma igreja prostituída, uma igreja decaída que já não tem mais solução. A única coisa que você tem que sair é procurar uma igreja bíblica e sair daí. Porque se você tentar reformar, se você tentar trazer um ensinamento diferente do que ele está trazendo, ele vai te amaldiçoar, ele vai te jogar para baixo e vai falar que você já não serve para ele mais. Então, esses homens não têm amor, esses homens só querem levar o povo à perdição, esses homens só querem levá-los a uma adoração desgraçada, uma adoração que não é a adoração do Deus verdadeiro. Ezequiel 16, versículo 39 ao 41, também é uma condenação para aqueles que são idólatras. Veja o que diz aqui, Ezequiel 16, versículo 39 até o 41, e nos diz da seguinte maneira, Ezequiel 16, versículo 39 até o 41, entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto, e os teus elevados altares, despir-te-ão os teus vestidos, tomarão as tuas finas joias, e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão, e te traspassarão com as suas espadas, queimarão as suas casas e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres, e farei cessar o teu meretrício, e já não darás a paga. Aqui é um castigo que Ezequiel estava profetizando que viria sobre o reino de Israel, por causa de sua idolatria e por causa de sua profanação. Então perceba, meus irmãos, que idolatria acarreta punição divina. Então saiba, você não tem que adorar a placa da sua igreja, você não tem que adorar líderes falsos, você não tem que adorar indulgências, você não tem que adorar campanhas, você não tem que adorar construções megalomaníacas, você tem que adorar o Deus verdadeiro, o Deus que emerge das Escrituras. Porque muitas vezes esses líderes religiosos que estão por aí, eles são megalomaníacos, eles são psicopatas, a única coisa que querem é dinheiro, a única coisa que querem é apenas controlar a vida daqueles que estão com eles. Essa punição aí de deixar a pessoa dessolada, deixá-la nu e depois queimá-la a fogo, era a mesma punição que era dada para a filha de um sacerdote que se contaminasse com um homem que não fosse o seu esposo. A filha de um sacerdote que caísse em prostituição, ela também seria queimada a fogo. É o que diz aí Levítico 21, versículo 9. Veja o que diz aqui, Levítico 21,
e versículo 9, vejam bem o que diz aqui, em Levítico 21 e versículo 9, e diz assim, ó: se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana a seu pai, será queimada. Então já era algo que era estabelecido por Deus desde os primórdios da fé verdadeira, que se você prestar o seu culto, a sua adoração para um Deus que não seja o Deus bíblico, você está caindo em prostituição. E se você não se arrepender, você será queimado ao fogo, será extirpado do planeta Terra. Sendo assim, a partir de agora, João, a partir daquilo que o anjo lhe revela, ele começa a registrar os métodos, isto é, os meios que o Senhor iria usar para julgar e destruir de uma vez por todas esta falsa religião, que é essa prostituta que aparece aqui no livro das Revelações. O John Stott, ao comentar essa sessão, ele diz o seguinte, ó: o anticristo com os seus aliados ajudará na destruição de Roma. O que ele chama de Roma aqui é essa prostituta do livro das Revelações, ó. E que de outra forma se faz pelo grande terremoto de Apocalipse 16, versículo 18 e 19. Ambos os meios de destruição são devidas à providência ativa de Deus. E o que John Stott quer dizer com isso? Que essa punição que está vindo sobre a grande prostituta, sobre os seus aliados, sobre todos aqueles que adoram falsos deuses, é uma punição que está vindo ativamente do poder de Deus. É Deus quem está dirigindo tudo, é Deus quem está no controle de tudo. É Ele quem está mandando essa calamidade sobre eles. Veja o que diz os versículos 15 e 16. Vejam bem, ó. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. O que denota para nós aqui, meus irmãos, que essa prostituta, essa falsa religião, ela terá todo o controle sobre os governantes do planeta Terra e suas nações, ó. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. O que será que João está querendo expressar ao registrar palavras tão violentas aqui, onde mostra essa meretriz devastada, essa meretriz aí totalmente nu, com seus pecados expostos, e depois os homens ímpios, juntamente com o anticristo, comendo a sua carne e queimando ela ao fogo? Outrora esta falsa religião dominou aí o mundo e os seus governantes. Agora, aqueles que lhe exaltavam, que lhe prestavam o culto, prestavam honra, dádivas e glória, agora esses mesmos aí, que prestavam o culto a essa falsa religião, agora eles se preparam para destruí-la e expor a devassidão de seus atos espúrios, a sua sujeira e prostituição. E para isso, João ele usa uma linguagem violenta aí para descrever o fim degradante que terá essa falsa religião, assim como as 2 meretrizes lá que Ezequiel usa como exemplo para tipificar aí os reinos de Judá e Israel, o Olá e o Olibá, ali em Ezequiel 23, versículo 29 e 30. Veja o que diz aqui em Ezequiel 23, versículo 29 e 30, que diz assim, ó, Ezequiel 23, versículo 29 e 30, e eles te trarão, ou eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Então a punição viria aí sobre Judá e Israel, porque esses reinos aí tinham se prostituído com falsos deuses. A prostituta é destruída completamente aqui, sem que sobrasse
nenhum vestígio dela sobre a face da terra. Então, da mesma forma que Judá e Israel foram punidos por causa de sua idolatria e aliança com outros reinos, e assim se prostituído aí com deuses falsos, essa meretriz, essa falsa religião que vai aparecer no fim dos tempos, ela será totalmente destruída. Como diz aí em Levítico 20, versículo 14, que prostitutos e prostitutas deveriam ser queimados a fogo. Vejam bem o que diz aqui em Levítico 20, e versículo 14. Levítico 20 e versículo 14 diz o seguinte. E diz assim, Levítico capítulo 20 e versículo 14. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, e ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Então, pelo que vocês percebem, desde o Antigo Testamento, a punição que estava reservada para quem se prostitui com falsos deuses é serem queimados a fogo e serem expostos todos os seus pecados. E desta forma, aqueles que se desviam da fé verdadeira, que se desviam da Bíblia Sagrada, que se desviam da palavra de Deus em falsos ensinos, se eles não se arrependerem e se voltarem para a palavra de Deus, a única coisa que está reservada para eles é o lago de fogo que arde com enxofre. Em suma, quando o anjo diz que o anticristo e os reis da terra vão devorar a carne da prostituta, a falsa religião, e depois a consumirão com o fogo, isso significa que eles vão varrê-la da face da terra e que desta forma não vai restar nenhum tipo de vestígio dessa antiga religião apóstata que vem desde Babel. De forma que não irá sobrar nenhum vestígio dessa religião apóstata, pois o anticristo vai querer que toda a adoração seja voltada para ele, apenas para ele, e não somente isto, meus irmãos. Porque o anticristo, ele é um egoísta e um ganancioso. Ele vai querer para ele todos os recursos que essa falsa religião, toda a riqueza que essa falsa religião acumulou com suas arrecadações. Vocês percebam que na exposição anterior nós falávamos que esta prostituta estava adornada aí com roupas finas, com joias, com pérolas, e isso demonstrava que ela tinha muito dinheiro para injetar dentro da perseguição que ela iria fazer contra os cristãos, e desta forma mostra que será uma religião que possuirá muitos recursos e muito dinheiro. E o anticristo, por ser um ganancioso, ele vai querer todo o dinheiro que essa falsa religião acumulou. O John MacArthur, ao comentar esses versos, ele diz o seguinte, prestem bem atenção. Essa linguagem gráfica de extrema violência é usada para deixar claro que o anticristo e os seus capangas vão total e completamente obliterar, ou seja, destruir os vestígios do sistema religioso falso. Então, o que MacArthur quer dizer com isso? Ele quer dizer que no fim dos tempos, a única religião que vai prevalecer é a religião do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está expressa na Bíblia. Podem se levantar falsos profetas, podem se levantar homens iníquos, podem se levantar teólogos liberais malditos tentando destruir o que os apóstolos e profetas fundamentaram, mas tudo vai cair por terra, porque a única coisa que vai prevalecer é a palavra de Deus, porque ela não volta para ele vazia, Deus a coloca por obra. Esses versos nos ensinam, meus irmãos, algo bastante triste sobre os ímpios. Esses versos nos ensinam algo bastante triste em relação aos ímpios. Nos revela que pelo fato deles serem ímpios e serem guiados pelo pai da mentira, isto é, pelo diabo, eles são pessoas ingratas que usam e manipulam o quanto podem as pessoas. E depois, quando já não tem mais o que tirar das pessoas, como um copo descartável, eles usam e jogam fora e depois já não querem mais,
porque o que eles podiam tirar daquelas pessoas, eles já tiraram. Por isso, eu quero dizer para vocês, tomem cuidado em quem vocês estão investindo o seu tempo e a sua dedicação. Vigiem para não entregar as suas vidas, dedicação e trabalho a pessoas que são tóxicas, pessoas que agem apenas por interesse, pessoas que, infelizmente, são pessoas que não têm o amor de Deus no seu coração. Esse tipo de gente, eles não têm nada a perder. A única coisa que eles querem é poder, prosperidade e controle, nada mais do que isso. Deste modo, invista o seu tempo em pessoas que invistam em você. Nas horas mais difíceis e amargas, essas pessoas estejam com você. Então eu quero dizer algo para vocês: invista o seu tempo, a sua dedicação em pessoas que investem em você, pessoas que estão com você nas horas mais difíceis, nas horas mais amargas, que quando você está necessitado, quando você está precisando de algo, quando você está precisando de uma mão amiga, eles lhe oferecem a mão. Ofereça o seu tempo e dedicação a pessoas que, como eu e vocês, amam e honram o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas que têm um único objetivo: adorar o Criador. É nessas pessoas que vocês e eu devemos investir o nosso tempo. Pense e reflita sobre isso. Olhe para a sua vida passada e perceba que, em muitos casos, você esteve oferecendo o seu tempo e a sua dedicação para pessoas que não estavam nem aí para você. Pessoas que estavam preocupadas apenas com os interesses deles. Pessoas que só pensam em dinheiro, só pensam em prosperidade na corrida para atingir o maior número de recursos e bens materiais aqui nesta terra. Mas eu quero dizer para vocês, a vida cristã não está focada aqui nesta terra. O verdadeiro cristão, ele está focado num reino que não é deste mundo. Nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro sim para sustentar nossas casas, mas o objetivo final deve ser agradar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não devemos fazer uma idolatria do trabalho. Outro detalhe aqui apontado nesse texto, meus irmãos, é que promover uma falsa religião é um pecado gravíssimo diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante do Eterno, pois diante dele, isso é tratado como prostituição, como eu mostrei aí para vocês. Eu vou repetir para vocês isso aqui. O que nós vimos aqui neste texto, que promover uma falsa religião é um pecado gravíssimo, meus irmãos, diante do Eterno, pois diante dele, isso aí é tratado como prostituição. Aqui está um alerta para falsos profetas, pseudo-pastores, líderes iníquos, líderes de seitas, que promovem um culto falso, um culto antibíblico e, portanto, um culto de perdição. E muitas vezes, meus irmãos, eles passam a vida arrebanhando as pessoas e encaminhando eles para o inferno, porque eles sabem que eles estão perdidos, porque eles não se converteram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certa feita eu vi um líder religioso de uma dessas seitas aí. Ele morreu perdido. Ele encaminhou o povo para a perdição e depois que ele faleceu, o seu grupo religioso ainda ficou pior, virou uma total desgraça. E desta forma, o fundador morre perdido e deixa os seus adeptos em perdição. Então aqui está um alerta para falsos profetas, líderes de seitas, que promovem um culto falso, um culto antibíblico e, portanto, um culto de perdição. Eles são prostitutos e promovem a prostituição para aqueles que estão à sua volta, quando pregam aí mentiras, quando pregam contos da carochinha, quando pregam um Cristo antibíblico, um Cristo falso. E na maioria das vezes, meus irmãos, esses homens, eles sabem que eles estão perdidos e mesmo assim eles não se arrependem, porque o pensamento que está dentro do seu coração é o seguinte: já está tudo perdido mesmo? Já que está tudo perdido, eu vou levar o máximo de gente para a perdição junto comigo. Então eles não se arrependem, não se enganem. Falsos profetas, eles não têm boas intenções, meus irmãos. Por isso não tem a pena deles. Eles são homens perdidos que desejam que os outros também se percam.
não se iluda com eles, pois eles só têm um único objetivo: matar, roubar, destruir, enganar e condenar. Esse é o objetivo do falso profeta. E eu gostaria de citar para vocês aqui o que diz o Catecismo Maior de Westminster, em seu artigo 109. Vejam bem o que diz aqui, prestem bem atenção. No Catecismo Maior de Westminster, em seu artigo 109, e nos diz da seguinte maneira aqui, prestem bem atenção no que diz aqui, respondendo quais são os pecados proibidos no segundo mandamento, onde Moisés fala que os hebreus não podiam fazer ali imagens de escultura e prestar cultos a eles. Vejam bem o que diz aqui, os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira um culto religioso não instituído por Deus, fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em forma de imagem ou em semelhança de alguma criatura, toda a adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela, fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo o culto ou serviço a eles pertencentes, todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade e de costume. E aqui eles dão uma especificação que não é porque é uma tradição antiga, não é porque é há muito tempo que está sendo feito que isso é bíblico, que isso faz parte do culto a Deus. Então vejam bem o que eles dizem aqui, de costume, de devoção, de boa intenção ou por qualquer outro pretexto, de indulgências ou sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e às ordenanças que Deus instituiu. Então, para os irmãos que escreveram o Catecismo Maior em Westminster, qualquer tipo de ensino falso, isso tudo aí é considerado como uma quebra do segundo mandamento, que está lá em Êxodo 20. Abra comigo em Êxodo 20, eu vou mostrar para vocês o que diz aqui, Então, segundo eles, qualquer oposição contra o culto verdadeiro é considerada idolatria e, portanto, prostituição diante de Deus. Todos os homens que não se conformam com o ensino genuíno, com o ensino verdadeiro, todos eles são homens hipócritas que já estão sentenciados. Vejam bem o que diz aqui, Êxodo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então percebam, meus irmãos, que promover ou ensinar, pregar e obrigar outras pessoas a aderirem a um culto pagão, um culto que não vem das Escrituras, é um pecado mortal diante de Deus. E todos aqueles que se recusarem a se submeter às Escrituras sagradas serão totalmente condenados. Esses versos também nos mostram que o adultério, meus irmãos, seja ele de qualquer aspecto, seja espiritual ou conjugal, sempre será algo negativo e destrutivo, pois dissolve a aliança que os homens têm com Deus e com os seus cônjuges. Os esposos e as esposas que são cristãos devem lutar para que seus casamentos não caiam na rotina, sempre devem procurar meios aí para que aqueçam a chama do primeiro amor,
Eles devem procurar meios para reacender a chama do primeiro amor. E assim é na vida espiritual. Nós também devemos procurar meios que acendam a chama do nosso primeiro amor para com Cristo e para com a sua palavra. Não deixe sua vida espiritual cair na rotina, achar que o culto é algo rotineiro, é algo que você tem que se acostumar com aquilo. Você sempre deve estar preocupado com o culto. Mas voltando a falar dos esposos, gestos simples, diálogos que não sejam monólogos, e isso eu falo para os maridos, meus irmãos, porque é um defeito que nós temos como homens. Nós não temos aí a capacidade de parar para ouvir nossas esposas. Ouçam mais as suas esposas, pois essa é uma dificuldade que nós temos. Ouvir, lembrar datas, tudo isso é importante, tudo isso faz a diferença para a tua esposa. Quando ela estiver falando com você, preste atenção no que ela está falando, ouça o que ela está dizendo, porque se tua esposa está dizendo algo para você, é porque tem algo de importância que ela quer falar para você. Então esse é um defeito que nós como homens nós temos. Muitas vezes nós estamos preocupados aí com os afazeres aí da vida, preocupados com o nosso trabalho, e nos esquecemos de dar importância para aquilo que é mais importante. E mais uma vez eu digo, o trabalho é importante, mas a família, a esposa e os filhos são mais importantes. Então tudo isso é importante para que o casamento se mantenha forte, se mantenha alicerçado aí na palavra de Deus. Lute por sua família até o fim. Se você está passando aí, meu irmão, meu amigo que me ouve nesses momentos, por um problema em seu casamento, se já passou por sua mente a ideia até de divórcio, eu peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Lute por sua família até o fim. Não entregue seus filhos, se você tem filhos, para que outros os criem. Você é o pai dessa família. Como no entendimento dos hebreus, você é a força dessa família. Você tem que sustentar essa família, você tem que guardar os seus filhos, você tem que guardar a sua esposa. E desta forma eu quero dizer para você, pense nisso. Adultério não compensa de jeito nenhum, nem adultério conjugal, nem espiritual. Ele é destrutivo, ele acaba com as vidas e destrói famílias. Eu convido a todos a pensarem sobre isso, a pensarem sobre sua religião, se sua religião é uma prostituta ou se ela é a noiva do Cordeiro. Olhe para o seu casamento também, você que está passando por problemas conjugais. Como eu disse aí, dê atenção para a sua família. Você tem que trabalhar sim, tem que correr atrás de recursos, mas se tiver que parar de trabalhar para ouvir, deixar o trabalho de lado por um tempo e ouvir a sua família, levar a sua família ao norte, porque você é a força dessa família, você é o sustentador, o provedor dessa família, faça isso. Não entregue a sua família para que outro cuide, porque ele não vai fazer o mesmo trabalho que o seu. Então pense sobre isso. Pense na vida espiritual, pense na vida conjugal também. E por fim, os versos 17 e 18 concluem essa profecia. Porque em seu coração incutiu Deus, ou seja, foi Deus que colocou no coração deles, que realizassem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Essa visão, ela chega à sua conclusão com declarações aí, meus irmãos, que enfatizam a soberania divina, a soberania de Deus, pois demonstra que foi o Eterno quem colocou no coração do anticristo e dos seus laicos o desejo de destruir a falsa religião de uma vez por todas. Esses versos aqui, meus irmãos, nos dão um alento, porque nos mostram, nos comunicam mais uma vez que o Criador, ele está no controle de tudo e que ele usa circunstâncias, ele usa pessoas para que a sua palavra se cumpra e jamais volte para ele vazia. Veja o que diz aqui em Êxodo 10:1, que diz que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, e desta forma Deus usou o Faraó ali do Egito para que ele demonstrasse o seu poder.
Por isso eu digo para vocês que Deus ele usa sim circunstâncias, usa pessoas para que a sua palavra ela se cumpra. Veja o que diz aqui Êxodo 10:1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, porque ele endurecia o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Então havia um propósito ali, Deus havia dirigido e endurecido o coração de Faraó para que aqueles sinais e prodígios das 10 pragas que sobrevieram sobre o Egito fossem aplicados. E também aí em Abacuque, no capítulo 1, e versículos 5 a 11, nós vamos encontrar Abacuque falando a respeito disso também. Vejam bem o que diz aqui, ó. Abacuque, capítulo 1, e versículos 5 até o 11. Aqui o próprio Deus ele fala que ele levantaria os caldeus para castigar o povo de Israel, ó, o povo de Judá. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradores que não são, de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por conseguir avante, ou por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, e fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Então percebam que toda a calamidade que veio sobre o reino do sul, ali, o reino de Judá, veio pela mão de Deus, porque ele disse: sou eu quem suscito os caldeus, sou eu quem suscito os babilônios. E desta forma, ele cumpre a sua palavra. Desta forma, meus irmãos, confie na palavra do Senhor, porque ele está no controle de tudo. Queridos amigos, eu sei que a situação neste mundo está caótica. O mundo está indo a cada dia para o buraco, a cada dia mais se torna difícil a vida aqui neste planeta Terra, mas eu quero dizer para vocês, confie no Senhor. Confie, se Cristo disse que ele voltará, é porque ele voltará. Se ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, é porque ele estaria para sempre conosco. E porque ele estaria, ele demonstraria o seu poder. E desta forma, eu quero dizer, não olhe para as dificuldades da vida, não olhe para as lutas, não olhe para os problemas, pois se ele disse que estaria conosco até o fim, então ele está. Confie na palavra de Deus, ela não voltará para ele vazia, ela sempre se cumpre. Esqueça a dor, esqueça a angústia ou as perseguições. Confie no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a promessa que ele fez para nós quando subiu o assunto aos céus foi que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Veja o que diz aí em Isaías 55, e versículo 11. Isaías 55, e versículo 11, diz assim, ó. Prestem bem atenção, ó. Isaías 55, versículo 10 e 11, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então o que Isaías está dizendo? Que a palavra de Deus
Assim como a água que desce dos céus por meio da chuva ou por meio da neve e nunca mais voltam para lá, assim é a palavra de Deus quando sai de sua boca. Ela não volta para ele vazia, e se ele prometeu que estaria conosco e que ele voltaria, é porque ele vai cumprir a sua palavra. Em Mateus 24:35 diz que céus e terra podem se passar, mas as minhas palavras não vão passar. Maior é o que está conosco. Então, olhando por este ângulo, vocês vão perceber que as afrontas desta vida e os problemas que nós enfrentamos, as adversidades e todas as lutas, todas as perseguições, tudo isso é pequeno. Grande mesmo, meus irmãos, é Yahvé dos exércitos. É aquele que está conosco nas horas mais amargas e que levanta pessoas para que estejam conosco nas horas mais difíceis. Portanto, o que aqui foi apresentado neste capítulo 17, neste texto, é uma metáfora, meus irmãos, um símbolo para mostrar o quanto que Deus reprova e repulsa o pecado, a imoralidade sexual ou espiritual, a prostituição, seja ela espiritual, o quanto ele reprova a apostasia, mostra que ele tem o controle soberano de tudo. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. E diante da história da humanidade, é ele quem toma o livro que está selado aí com 7 selos. É ele que quebra esses 7 selos, é ele que abre esse livro e, portanto, é ele que tem o controle de toda a história da humanidade. Desta forma, cabe a nós apenas confiar em seu poder absoluto e nos submetermos, sabendo que sem Jesus Cristo e a sua graça, meus irmãos, sabe o que nós somos? Nós somos um total fracasso sem o Espírito de Deus, sem a graça e sem Jesus Cristo. Entenda o quão fracassado você pode se tornar se você não tiver a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim nós seremos iguais aí ao anticristo e à falsa religião, se não dependermos do poder soberano do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única forma de dizermos Maranata, ora vem Senhor Jesus naquele dia, é se confiarmos em seu poder. Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.